A paz do Senhor Jesus, irmãos e Paz, irmãs. irmãos. Novamente estamos aqui para falar mais um pouco sobre o livro do profeta Daniel, a qual o Senhor Jesus ele deixou no livro de Mateus, no capítulo 24, a referente ao profeta Daniel, indicando qual seria aqueles sinais do tempo do fim. E o livro do profeta Daniel está extremamente rico em grande entendimento da parte de Deus, onde Deus enviou anjos para certificar a Daniel as coisas que iam acontecer no tempo do fim. Que tempo é esse? Um tempo que não chegou ainda no nosso tempo, por isso que é necessário a gente aprender um pouquinho. Então que os irmãos tenham interesse de examinar a palavra de Deus, sim, o profeta Daniel, compreender um pouquinho do que o Senhor Jesus está falando, em Mateus 24 é muito importante, para que aquele que realmente tiver sede de buscar a palavra de Deus, o próprio Deus vai revelar isso para os irmãos. Aqueles que tiver alguma dúvida e quiser comunicar com a gente, nós estamos de coração aberto para explicar o que os irmãos quiserem entender, referente à palavra de Deus, claro. Então vamos lá, irmãos. Daniel capítulo 8, mais uma vez, montando uma mensagem de revelação do tempo do fim. Nós lemos Daniel 2, nós lemos Daniel 7, vamos ler agora Daniel capítulo 8, que são figurativamente diferentes, mas é o mesmo, a mesma revelação, o mesmo tempo, que é o tempo do fim. Amém? Então vamos continuar aqui falando do profeta Daniel. Olha lá. Capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler até mais ou menos o versículo 14, onde é o texto histórico. Porém, no versículo 15 adiante, vai falar da explicação que veio através dos anjos, do anjo Gabriel, irmãos. Aquele mesmo que avisou a Maria que ia nascer um filho, que deram o nome de Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá. Primeiro versículo, capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, sabe? Da estátua e daqueles animais lá que representavam os reinos. Vamos lá. Versículo 2. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Isso hoje, irmãos, fica ali no território do Iraque, né? Hoje os nomes mudou, mas existe esse território histórico. Versículo 3. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. Isso simboliza o Império Medo-Persa. E o mais alto subiu por último. Versículo 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Isso aqui é referente, irmãos, àquelas guerras que aconteceram no passado, certo? Então os animais representam as nações, assim como os chifres também, né? Sim. Vamos lá. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio. E correu contra ele no ímpeto da sua força. Versículo 7. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, ou seja, quebrou o reino. Isso vai explicar já já, irmãos. Quebrou os 2 chifres. E o bode o lançou por terra. E o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força,
aquele grande chifre foi quebrado, ou seja, aquele reino, daquele mesmo reino foi quebrado. Esse grande chifre, irmãos, era o rei Alexandre, aquele que fez a Grécia prevalecer sobre muitos reis naquele tempo antigo. Vamos lá. E aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. Esse aqui é o grande mistério, irmãos. Engraçado. Na estátua, esse chifre pequeno é representado nos dedos. No capítulo 7 de Daniel, esse chifre pequeno é representado nos 10 chifres. E é o tempo do fim que esse chifre pequeno não apareceu ainda. Esse chifre pequeno também, em Mateus 24, esse é o tal do abominável da desolação, né, que vai falar nos próximos capítulos de Daniel. Por isso que é bom tentar ler o livro todo, se possível tirar algumas dúvidas, né, com a gente, se for possível, e com outros irmãos que entendem um pouquinho dessa área. Vamos lá. Versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, ou seja, Israel. Esse engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra, e os pisou. Esse engrandeceu até contra o príncipe do exército. Isso aqui está simbolizando, irmãos, a igreja, né, que é, espiritualmente falando, estrelas. Quando fala estrelas, anjos, mas os ministros da palavra de Deus é simbolizado também estrelas. Não está no livro de Apocalipse capítulo 1. Vamos lá, versículo 11. Esse engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo e por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra e o fez e o prosperou. Ou seja, vamos lá, o que é o sacrifício contínuo, irmãos? Quando o Senhor Jesus ele praticamente surgiu com a igreja, ou seja, enviou os apóstolos para falar do reino de Cristo, que é a igreja, né? Todo esse tempo, dia após dia, a igreja veio fazendo sacrifícios contínuos. Como? Crendo no Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Como está escrito em Marcos capítulo 16, quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, a pregação do Evangelho leva a salvação às pessoas, que não tem como ser salvo sem ser por intermédio do Senhor Jesus. Por isso, naquele tempo, vão parar de pregar o Evangelho, ou seja, vai acabar o sacrifício contínuo. Por quê? Vai vir uma ordem da parte do anticristo, irmãos, desse chifre pequeno, para que seja tirado a verdade. Qual é a verdade se não for a palavra de Deus? Entende, irmãos? Esse provavelmente é o sacrifício que vai ser, o sacrifício contínuo vai ser tirado. Não é naquele sacrifício que foi, né, da antiguidade, de animais. Sim, houve algo semelhante. Naquele tempo era o Tíoco Epífanes, um nome da antiguidade, né, que fez esse sacrifício, tirou o sacrifício contínuo daquele tempo do povo judeu. Agora a igreja faz sacrifícios espirituais, irmãos. Como está escrito em João 4, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ou seja, isso é sacrifício contínuo. Todos os dias o servo de Cristo apresenta esse sacrifício e vai ser tirado naquele tempo do fim. E também é verdade, ou seja, vai ser uma ordem para que não fale mais sobre isso. Por isso vai ser um tempo difícil. Vamos lá, versículo 13. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, quem? Um anjo disse para Daniel, irmãos. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso aqui é uma outra revelação que nós não vamos falar agora. Neste momento. Refere a um tempo determinado do fim, 2.300 tardes de manhã. Mas nós queremos falar só da revelação de onde sai esse chifre pequeno.
né? Que é um reino pequeno que vai surgir no tempo do fim, porém vai crescer demais, irmão. Versículo 15. Agora vem a revelação através de um entendimento da parte de Deus que veio para Daniel compreender um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. Olha, irmãos, olha o interesse do profeta Daniel. Versículo 15, né? E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Parecia um homem, na verdade. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem? O anjo Gabriel. Amém? E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. Estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. E ele, porém, me tocou e me fez estar de pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Ou seja, não é o início, mas é um tempo determinado. Aqui, ó. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim, né? Isso aí nós vamos entender um pouquinho no capítulo 9 de Daniel, que fala das 70 semanas, onde uma semana foi reservada para o tempo do fim, irmãos. E esse tempo do fim fala que é da metade da semana, ou seja, são 7 anos profético, onde nos últimos 3 anos e meio vai acontecer o início dessa 2.300 tarde de manhã até a purificação, ou seja, da terra, para o Cristo reinar na terra. Vamos lá. Versículo 20. Agora vem a revelação que nós estamos frisando aqui nesse vídeo, irmãos. Que é como surge esse chifre, ou seja, quando surge esse reino, o reino do anticristo, e de onde vem a origem dele. E para chegar até os nossos tempos, que não chegou ainda, nós estamos vivendo aquela falsa paz que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Paulo fala sobre essa tal falsa paz. Perdão, é 1 Tessalonicenses capítulo 5, corrigindo. Vamos lá, versículo 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Vamos lá. Isso está levando lá para a estátua, capítulo 2, também está levando para o capítulo 7. Ó, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os dois olhos, e o primeiro rei, perdão. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Engraçado, irmãos. Da Grécia, antes de Roma, antes de Cristo, surge 4 reis. E desses 4 reis vai se espalhar povos, línguas e nações, como diz a palavra de Deus. E dessa multidão de gente que se espalhou daquele império grego, depois romano, hoje temos as nações, diversas nações. Ó, mas detalhe no versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Isso não existiu, irmãos, mas está por vir. Esse fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Ele destruirá maravilhosamente. Olha que é maravilhosamente que ele vai reinar sobre muitas pessoas. E prosperará, e fará o que lhe prover, e destruirá os poderosos e o povo santo, irmãos. A igreja. No tempo do fim. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão.
e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, até contra o Senhor Jesus, esse anticristo vai querer se levantar. E se nós vamos, essa revelação vai ser respondida no livro de Apocalipse. Irmão. Quando a gente começar a falar do livro de Apocalipse, nós vamos agregar com o livro de Daniel. E você vai ver que vai mostrar muitas coisas que parecia que era enigma, mas não, está tudo revelado. Vamos lá. Destruirá muitos que vivem em segurança e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado, ou seja, aquela pedra que desce e bate na estátua. É tudo uma revelação, irmãos. Por isso tem que compreender, tem que juntar tudo. Por isso que Paulo diz também que quando estiver dizendo paz e segurança, vai vir repetindo a destruição. Esse é o povo que está em segurança que ele vem destruir. Exatamente. No versículo 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Olha que interessante. Há cerca de quase 2.500 anos atrás, que foi o tempo do reinado grego, né? Depois passou para o Império Romano. E será que esses dias muito distantes estão longos, irmãos? Naquele tempo, para Daniel, estava cerrado, né, essas escrituras, porque não era o tempo de Daniel. Porém, Deus usou o profeta Daniel para revelar para essas gerações que estão vivendo esses tempos, para entender o que está por vir, irmãos. Né? Se a pessoa juntar a palavra de Deus, pegar os profetas, pegar o que o Senhor Jesus está falando nos evangelhos, pegar o que os apóstolos estão falando a respeito do tempo do fim, vai entender que cada dia que passa está mais próximo. Como está escrito, o dia e a hora ninguém sabe, mas pelos sinais Deus vai revelando para o povo dele para se preparar, porque vai estar mais próximo. Quem tiver preparado, vai chegar aquele tempo já sabendo o que fazer. Agora, quem estiver despreparado, e aí, irmãos? Vai ser pego de surpresa. Vamos lá, versículo 27. E eu, Daniel, enfraqueci. Estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei. Espantei-me acerca da visão. E não havia quem entendesse. Hoje tem quem entende. Graças a Deus. O próprio Cristo revelou, e o Senhor Jesus quer revelar muito para a igreja, irmãos. Que, vamos lá, o tempo do fim está próximo. O anticristo vai vir por aí. Hoje em dia não está revelado, por isso ninguém dá, né, nem interessa, não se interessa. Mas Daniel, vendo essas coisas, ele se espantou, ele temeu. Hoje em dia o povo está tão relaxadamente com a situação que nós estamos vivendo, que não se interessa pela palavra de Deus. Mas vai chegar o tempo, irmãos, que aquele que se interessou em guardar, não precisa ter espanto, não. Quem está verdadeiramente em Cristo, descansa nele, não se espanta. Por isso que é necessário, irmãos, conhecer a Jesus Cristo quanto antes, para estar preparado para aquele tempo. Porque o Senhor Jesus vai proteger muitas pessoas. É claro que naquele tempo vai ser um tempo difícil, mas aquele que confia no Senhor certamente vai estar guardado por Ele. Então guarda a palavra, irmãos. Se esforça e lê. Se você não consegue entender, procura aqueles que entendam para que você compreenda um pouco ou até mesmo se interesse para conhecer tudo que está revelado na palavra de Deus. Amém? E é tão bom a pessoa compreender, né, que o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, chegou e falou, Daniel, ele falou, não havia ninguém que entendesse. Mas o próprio Filho de Deus, lá no Mateus 24, no tempo do fim, falou assim, quem lê o profeta Daniel, entenda acerca do homem terrível que ia se assentar lá no lugar santo, onde é Israel. Então, o povo deveria dar mais atenção para o próprio Filho de Deus está dizendo. E, na verdade, Mateus, capítulo 24, é uma cronologia exata do que vai acontecer no tempo do fim. Não tem como a pessoa errar, a não ser que a pessoa não queira aceitar, na verdade, né? Mas isso aí é aquela coisa, né? Logo nós vamos falar da parábola das 10 virgens. Sempre friso na parábola das 10 virgens. Simboliza pureza, ou seja, mas um era prudente e outros eram insensatos. As prudentes entrarão no reino do céu e as insensatas vai lamentar, né?
Então fica aí, irmãos, provavelmente nós vamos gravar o próximo vídeo do capítulo 9. Dá um like, acompanha o canal no YouTube. Nós vamos lançar no Facebook, para que muitas pessoas talvez possam alcançar. Mas dá um like e veja o canal no YouTube que nos ajude, irmãos, a espalhar essa mensagem. Não é nossa, é da palavra de Deus. E o nosso intuito é que as pessoas recebam e cresçam no entendimento da parte do Senhor Jesus. E a importância do YouTube é que a pessoa que ela quer estudar, ela quer aprender mais, lá vai estar o conteúdo tudo em playlist, né? Vídeo por vídeo, a pessoa acompanhando o entendimento para ela crescer na palavra de Deus. Porque quem crê e crescer na palavra de Deus, ela vai estar guardada. Preparado, também se preparando, né? Tem tanta gente que vê um monte de revistas, de gibi, de livros. Por que não se interessar pelas coisas de Deus? Não é verdade? Fica a dica, irmãos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.